Meu abraço a todo o povo de Deus, na gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Para nós, irmãos, é sempre motivo de alegria estar aqui na presença de Deus. Hoje eu estou aqui em casa, resolvi fazer essa live aqui mesmo em casa e trazer uma palavra, uma mensagem, um ensinamento para muitos irmãos e irmãs que precisa. Muitos já ouviram, que eu vou falar aqui, muitos já ouviram, já sabem, mas existem muitas pessoas que ainda não ouviram, e existem muitas pessoas que ainda não sabem. Bem, vamos para as Escrituras. Abra a sua Bíblia. A paz do Senhor, irmã Olga, Dérica, a paz do Senhor Jesus, Cole Barbosa, a paz do Senhor. Irmãos, abra a sua Bíblia em Romanos 3, verso 30 e verso 31. Visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão, e por meio da fé a incircuncisão. 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. O que eu acabei de ler, meus irmãos, parece contrariar muitos versículos que você encontra em Romanos e também no livro de Gálatas. Bem, eu convido você para pegar aí a sua caneta, o seu caderno, tá bom? Para você anotar as referências que nós vamos mencionar aqui para você, tá bom, igreja? Veja, Paulo fala aqui de duas classes de pessoa, o judeu e o gentil. E ele começa dizendo, ó, visto que Deus é um só tem um Deus, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Então, quando fala circuncisão, nós temos aqui os judeus. Quando fala incircuncisão, aqui nós temos o gentil. Duas classes de pessoas, duas nacionalidades vistas por Deus. Judeu e gentil. Quem não é gentil é judeu. Quem não é judeu é gentil. Só essas duas classes diante do Criador. Então, Paulo está dizendo que Deus é um só. E ele justifica pela fé os judeus. E por meio da fé, o gentil. Depois ele faz uma pergunta aqui no 31, que é bem interessante. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. A pergunta é, que lei é essa que Paulo está falando aqui? Que lei é essa que Paulo estabeleceu na igreja? Vamos dar uma mergulhada aqui. Quando você estuda a igreja sobre leis, entendemos que Deus deu a Israel duas leis. São chamadas de lei moral e lei cerimonial. A lei cerimonial, ela foi completamente abolida do cristianismo. Ou seja, eu não preciso matar um cordeiro para fazer uma Páscoa, porque Cristo é o cordeiro, já morreu, já fez o sacrifício perfeito. Eu não preciso passar um sábado sem comer ou caminhar, ou não poder caminhar uma milha, porque isso está relacionado à lei cerimonial. Então, essa lei cerimonial, igreja,
não está mais na graça, não está mais. Não está. Agora, a lei moral, ela permanece, ela continua. Vamos ver agora Paulo estabelecendo a lei. A lei. Ele está perguntando, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Que lei é essa que Paulo estabeleceu? Vamos ver agora. Pega a tua Bíblia, igreja. Bíblia. Vamos agora para Efésios. A carta aos Efésios. 6 é o capítulo e o versículo de número 2. Olha o que diz aí, irmãos. Efésios 6 e versículo 2. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Aonde é que está esse mandamento aqui no Velho Testamento? Está no Êxodo, capítulo 20 e versículo 12. Isso aqui faz parte da lei moral, aquela lei que Deus escreveu na pedra. Aquele mandamento que Deus escreveu na pedra. Honra teu pai e tua mãe. O próprio Deus escreveu isso na pedra. Paulo está dizendo aqui para a igreja, para o jovem, para as crianças, que eles têm que honrar pai e mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa. Então, esse mandamento, essa lei, ela continua na igreja. Ela está em nós. Agora veja, meus irmãos. Nos deparamos aqui com muitos pregadores que se dizem pregadores da graça, e eles anulam completamente a lei. Porque eles não entendem, não conhecem, não entendem. Olhe para cá, meu irmão. Não é a lei que me salva. Quem nos salvou foi Cristo com sua graça. No entanto, Cristo nos dá condição para nós viver o seu mandamento, a sua lei. Eu sou salvo pela graça, mas eu não posso adulterar. E não adulterar é da lei. Eu sou salvo pela graça, mas eu não posso roubar. Não roubar é da lei. Eu sou salvo pela graça, mas eu não posso mentir. Não mentir é da lei. Não dirás falso testemunho é da lei. Honra teu pai e tua mãe é da lei. Então, essa lei que foi escrita em pedra, que Deus escreveu na pedra, Deus agora registrou no nosso coração. Essa lei agora faz parte da minha vida, está dentro de mim, está dentro de você. Está escrito lá no seu coração, na tábua do seu coração. Deus tirou esses mandamentos da pedra e escreveu agora na tábua do teu coração. Ele registrou na tábua do teu coração. Então, meus irmãos e irmãs, então essa lei, ela não foi abolida. Jesus disse que os céus e a terra passam, mas a sua lei não cai um tio, não cai um jota. Não se pode anular um tio nem um jota. Que lei é essa que não se pode tirar um tio? É a lei de Cristo. É a lei de Deus escrita na pedra. Os judeus não puderam obedecer porque a lei foi escrita na pedra. Mas agora, meu irmão, minha irmã, você pode obedecer, porque Deus escreveu em nosso coração. Está dentro de nós. Não adulterarás. É a lei. Eu sou salvo pela graça, pastor Eliezer. Eu não vivo a lei, pastor Eliezer. Eu sou salvo pela graça. Eu não vivo a lei. Irmão, essa é uma das maiores cegueiras que eu tenho visto aqui nos pregadores da graça. Eu sou salvo pela graça. Eu não vivo a lei.
Não matar é da lei, não roubar é da lei, não adulterar é da lei. Eu estou na graça, eu não estou na lei. Parece brincadeira o que estou falando, né, igreja? Mas você vai se deparar com uma multidão de pregadores aqui nas redes sociais, fazendo crítica severa da lei de Deus. E nós não podemos. Ora, o apóstolo Paulo diz que a lei é santa e a lei é perfeita. Eu não posso me levantar contra algo que é santo, contra algo que é perfeito. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos. A lei diz, não adulterarás. Jesus acrescentou. Jesus, quando veio a esse mundo, ele acrescentou. Ele disse, olha, aquele que olhar para uma mulher com desejo sexual nela, já cometeu adultério. Olha, se os judeus estavam achando difícil cumprir esse mandamento, o mandamento que Jesus deu ainda é mais forte, mais além. Então, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Não tem como. Não tem como eu anular a lei pela fé. Você pode ter a fé, uma fé grande, de transportar um monte para o outro lado. Mas mesmo assim você não pode anular a lei. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que nós não podemos anular a lei pela fé. Antes estabelecemos a lei. Pastor, então é a lei que salva? A lei não salva. Quem salva é Cristo. Cristo nos salvou. Agora, a lei de Deus foi escrita na tábua do nosso coração para nós viver. Viver a lei de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus. Graça quer dizer favor merecido. Deus nos deu a condição para nós viver de acordo com sua palavra. Pastor, não tem mais lei. Não existe lei. A lei, nós vivemos a lei do amor, que é a lei de Cristo. É só essa a lei de Cristo. Eu vou mostrar para os irmãos qual é a lei de Cristo. O apóstolo Paulo disse que nós temos que viver em amor para cumprir a lei de Cristo. É aqui que eu chamo a atenção dos irmãos e das irmãs. Vamos lá. Quando você pega a sua Bíblia em Número, capítulo 21, do 4 ao 9, escreva Número, capítulo 21, do versículo 4 ao versículo 9. Quando você pega essas 4 referências bíblicas, você vai se deparar com os judeus murmurando contra Deus e falando mal de Moisés. Sabe o que aconteceu? Deus permitiu a existência de serpente, de cobras, e as cobras começaram a morder os judeus, a picar os judeus, e morreram muitos judeus. O que é que os judeus fizeram? Correram para Moisés, reconhecendo que haviam murmurado contra Deus, pecado contra Deus, e eles tinham falado mal de Moisés. E o pedido dos judeus era, ore a Deus para que Deus tire de nós essas serpentes. Agora eu quero te apresentar o Novo Testamento. 1 Coríntios 10 ao capítulo e versículo 9. Não murmure contra Cristo, como eles murmuraram. Então os judeus no deserto murmuraram contra Deus, e aquele Deus, Paulo está dizendo que é Cristo. Então aquele Deus que escreveu na pedra, não matarás, não adulterarás, foi Cristo. Aquele Deus ali é Cristo. Então quando Paulo diz que nós temos que cumprir a lei de Cristo, a lei de Cristo é exatamente isso que eu estou falando. Essa lei de Cristo nós temos que cumprir. Temos que cumprir. Deus nos dá graça para nós cumprir a lei de Cristo. A lei de Cristo é o amor. Não matar é amor. É amar o próximo. Não roubar é uma demonstração de amor ao próximo. Não mentir é uma demonstração de amor ao próximo.
Não dirás falso testemunho é uma demonstração de amor ao próximo. Então essa lei é a lei de Cristo, escrita em pedra, e que a igreja está no dever de cumprir. Imagine você, meu irmão, você entra numa igreja, numa religião, e está lá o pastor dizendo que nós não estamos mais na lei. Aí começa a mostrar um montão de versículos. Sem entendimento. Daqui a pouco está o crente no adultério. Está o crente roubando. Daqui a pouco está lá o crente matando. Daqui a pouco está lá o crente dando mau testemunho. Daqui a pouco está o jovem, o filho, destratando, desonrando o próprio pai e a própria mãe. Por quê? Porque tem um pastor lá na igreja pregando para as pessoas, dizendo que não precisa obedecer à lei. Não precisa obedecer os mandamentos de Deus. Lei é isso. Eu vou tirar a palavra lei e vou colocar mandamento. Não precisa obedecer o mandamento. Imagine você, meu irmão, entrar dentro de uma religião onde o pastor está dizendo que nessa dispensação não tem nenhuma regra. Deus não faz nenhuma exigência. Deus me livre, irmão. Deus me livre. Pois o Brasil está cheio desses argumentos, dessas lideranças que se dizem pastores, levando isso para a igreja, desviando a igreja de Deus. Ora, quando alguém declara que a igreja não precisa de mandamento, essa pessoa está chamando Deus de irresponsável. Por quê? As Escrituras diz que Deus castiga, Deus açoita a todos aqueles que ele recebe por filho. E o que Deus usa para açoitar? São as suas leis, seus mandamentos, sua palavra. Então, meus irmãos, muito cuidado, igreja. Tá bom? Resolvi tocar nesse assunto de novo, meus irmãos. Sei que muita gente já sabe, mas tem outras pessoas que não sabem. Tem pessoas que nunca nem ouviram o que eu estou falando aqui. Então, veja. Pastor, me diga uma coisa. Eu sou salvo pela lei ou eu sou salvo pela graça? Você é salvo pela graça. Você é salvo pela graça. Você é salvo pela graça. Então, eu não preciso de lei. A lei, você precisa da lei. Porque a lei é os mandamentos. E esses mandamentos é que traz para a minha consciência de que verdadeiramente eu estou bem diante de Deus. Esses mandamentos é luz. Esses mandamentos é um espelho que eu coloco diante de mim para me ver como está a minha vida. Não podemos jamais anular os mandamentos de Deus. E aqui eu vou dar as referências para você ver. Quando você pega a sua Bíblia, em João 14, versículo 21, aquele que tem meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Quem me ama será amado de meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Quando você pega a sua Bíblia, em João 15, verso 14, vocês são meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Vocês são meus amigos se praticarem os meus mandamentos. Quando você pega Mateus capítulo 7, verso 21, 22 e 23. Olha o 21. Porque me dizem Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando. Olha o 22. Isso é o 21. Olha o 22. Mateus 7, 22. Muitos me dirão no último dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos os demônios e não fizemos muitos prodígios? Olha Jesus aí, ó. Pois eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, ó vós, que praticaste a iniquidade. Ou seja, aonde é que está escrito iniquidade? O que é iniquidade? Como é que você tem a noção, o entendimento de que algo é uma iniquidade? Através dos mandamentos. Não mate. Não matar. Matar é iniquidade. Não roube. Roubar é iniquidade.
Não adultere. Adulterar é iniquidade. Não dirás falso testemunho. Dizer falso testemunho é iniquidade. Honra teu pai e tua mãe. Desonrar pai e mãe é iniquidade. Então este povo vão dizer no último dia: Senhor, nós profetizamos em teu nome, expulsamos demônios e fizemos muito prodígio. E o Senhor vai dizer: eu não conheço vocês. Vocês não praticaram a minha palavra, vocês viveram na iniquidade. Vocês desonraram a minha palavra, os meus mandamentos. Agora, eu quero apresentar para a igreja o Apocalipse 3, versículo 10. Por que guardaste a minha palavra? Isso é, por que guardaste os meus mandamentos, a minha lei? Também eu te guardarei da hora da tentação que advém sobre todo mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Jesus Cristo está prometendo aqui guardar unicamente, exclusivamente, a igreja que guarda a sua lei, os seus mandamentos. Então, meus irmãos e irmãs, muito cuidado com esses pregadores que se dizem pregadores da graça. Esses mandamentos, irmão, que é para nós praticar, é Cristo. Você pega João, capítulo 1, versículo 1 e versículo 14. No princípio era o mandamento estava com Deus, o mandamento era Deus. O mandamento se fez carne e habitou entre nós. Olha, o mandamento é o próprio Deus. Saiu de Deus, é o próprio Deus. Pode ver o texto que eu apresentei para os irmãos. Eu vou ler na linguagem da sua Bíblia. Olha, no princípio era o verbo quer dizer palavra em ação, quer dizer mandamento. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Eu vou tirar aqui a palavra verbo e vou colocar aqui a palavra palavra. Vou colocar o nome palavra. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Eu vou tirar aqui o nome palavra, eu vou colocar aqui o nome mandamento. No princípio era o mandamento estava com Deus e o mandamento era Deus. Eu vou tirar aqui o nome mandamento, eu vou colocar aqui lei. No princípio era lei. A lei estava com Deus e a lei era Deus, e a lei se fez carne e habitou entre nós. É só isso. Então, quando eu anulo os mandamentos, eu estou me levantando totalmente contra o próprio Deus. Quando eu excluo o mandamento, eu estou excluindo Deus. Por isso que é importante você entender que o anticristo, o espírito do anticristo, ele se levanta contra tudo que se chama Deus. Ou seja, os anticristos, eles se levantam contra a lei de Deus. Lembrando aos irmãos e às irmãs, você que está entrando agora, eu sou salvo pela graça, mas eu não posso roubar. E não roubar é da lei. Eu não posso adulterar, e não adulterar é da lei. Eu não posso desonrar meu pai e minha mãe. E honrar pai e mãe é da lei. Eu não posso falar mau testemunho. E não dirá falso testemunho é da lei. Eu sou salvo pela graça, mas não posso praticar essas coisas, igreja. Ou seja, eu não posso praticar algo que é contrário ao mandamento, à lei de Deus. Então, essa lei é um espelho. Essa lei, ela me corrige. Essa lei, ela desperta a minha consciência. Ilumina a minha consciência. Davi diz que a lei de Deus é luz. Eu vou mostrar para os irmãos aqui algo tremendo. Abra a sua Bíblia e veja comigo Apocalipse 12. Apocalipse 12. Eu estou aqui com o celular, igreja, aqui com o computador, viu? Por isso que eu estou olhando para cá e para cá. Abra a sua Bíblia no Apocalipse 12. 12 é o capítulo.
E eu quero que os irmãos vejam em casa, deem uma olhadinha. 12 é o capítulo do Apocalipse, versículo de número 13. E quando o dragão viu que fora lançado da terra, perseguiu a mulher que dera à luz um filho homem. E foi dadas à mulher 2 asas da grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, de tempo e metade de um tempo, fora da vida serpente. Essa mulher aqui é Israel. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água, como rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e abriu a sua boca, e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra aos demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Oh, glória! Os que guardam os mandamentos de Deus, os que guardam a lei de Deus, os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus. Isso aqui não é o judeu, isso aqui é a igreja. Os judeus não creram em Jesus. A mulher representa os judeus, é Israel. Mas esse povo aqui, que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo, é os crentes. É a igreja. Então, meus irmãos e irmãs, Paulo foi claro para quem está entrando agora. Romanos 3 e verso 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. A lei, eu estou me referindo aqui à lei dos mandamentos. Paulo está se referindo à lei dos mandamentos. A lei dos mandamentos. Eu vou mostrar para os irmãos agora, à luz da Bíblia, à luz do Evangelho, o que as Escrituras falam em relação àqueles que não estão debaixo da lei. Vamos lá. Nós, irmãos, não estamos debaixo da lei. Não. A lei, agora, ela faz parte de nós. Nós não estamos debaixo, ela faz parte de nós. Ela está dentro de você, não é? Olha, vou reformular o que disse. Paulo disse que nós não estamos debaixo da lei. Não. Mostrar o que significa essa palavra debaixo da lei? Debaixo da lei, diz irmão, não mate, não roube, não adultere. Não. Eu não estou debaixo da lei. Agora, essa lei está escrita no meu coração para mim não matar, não roubar, não adulterar. Está escrito em mim. Está escrito em você. Está dentro de você. Nós não estamos debaixo. Ela faz parte agora da nossa vida. Entendeu agora, igreja? Então vamos lá. Quando você pega Gálatas 5 e o versículo 22. Olha, Gálatas 5 e verso 22. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Olha o 23, meus irmãos. Gálatas 5, verso 23. Dê uma olhadinha aí. Ó. Contra essas coisas não há lei. Espera aí, pastor. Repete de novo. Pastor, repete de novo. Repete. Gálatas 5, verso 22. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas, essas 9 coisas citadas aqui, contra essas coisas
não há lei. Entendeu, igreja? Não existe lei, é contra essas coisas que nós acabamos de ler. Agora, para mim, para você, contra mim, está as leis de Deus. Contra as coisas erradas, nossa, está a lei de Deus. Não existe lei, é contra essas coisas que eu acabei de ler aqui. Gálatas 5, verso 22 e 23. Não existe lei contra o amor, contra o gozo, contra a paz, contra a longanimidade, contra a benignidade, contra a bondade, contra a fidelidade. Não existe lei. É contra essas coisas que não existe lei. Agora, em relação à humanidade, seja crente ou descrente, seja crente ou judeu, tem a lei de Deus. Daqui é a lei de Deus. E eu vou mostrar para os irmãos a lei de Deus para os santos, os homens do arrebatamento, as mulheres do arrebatamento, os santos e a lei de Deus. Eu já citei, vou citar de novo. 3 do Apocalipse, verso 10 e 11. Porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que adivinha sobre todo mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Agora veja o 11. Guarda o que tem. O que é que você tem? Não são as leis de Deus? Os mandamentos de Deus? As ordenanças de Deus para você viver uma vida santa? Guarda o que tens, para que ninguém roube, para que ninguém tire de você, arranque de você. Guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Então, meus irmãos, esses pregadores da graça estão querendo arrancar isso de você. Estão querendo tirar de você. É o que a Bíblia diz. Agora eu vou te apresentar o Apocalipse 22, versículo 11. 22 do Apocalipse e versículo 11. Olha o que diz a Bíblia, igreja. Olha o que diz a Bíblia, meus irmãos e irmãs. 22 e 11 do Apocalipse. Quem é injusto, seja injusto ainda. Quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Olha aí. Quer dizer, pastor, que quem é santo, tem que ser santo, tem que ser mais santo ainda? A Bíblia está dizendo que sim. Quem é justo tem que continuar fazendo justiça, pastor, ainda? A Bíblia diz que sim. E como é que eu me santifico, pastor? Por meio do mandamento. Por meio da palavra, que é o mandamento. Se nós criticar o mandamento da lei de Deus, a lei dos mandamentos, estamos perdidos. Todos aqueles que se envolvem com esses pregadores da graça, que pregam contra a lei de Deus, estão perdidos. Estão caminhando para o inferno. O pastor e a liderança. A liderança e os membros. Estão tudo caminhando para o inferno. Então observe, meus irmãos e irmãs. Olha como a coisa é séria. Eu sou santo, mas as Escrituras estão dizendo, seja mais santo ainda. Eu sou justo, seja mais justo ainda. É a Bíblia, igreja. É a Bíblia. Palavra de Deus. Então a lei de Deus está dentro da igreja, de nós. Eu não posso ser contra a lei de Deus. Paulo foi claro para quem está entrando agora, Romanos 3, verso 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. E eu estou falando para os irmãos da lei moral. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre as outras leis. Qual é a lei que não é para a igreja? Qual é a lei que não é para nós? Existe, aqui na Bíblia, você vai se deparar com algo tremendo. Eu vou mostrar para vocês. Eu já comecei a mostrar, vou mostrar na igreja. Abra a sua Bíblia, igreja. 1 Coríntios 7. Perdão, Atos dos Apóstolos, Atos 7.
Atos dos Apóstolos, 7 é o capítulo. Vamos ver aqui, ó. Veja. 7 é o capítulo. Vejamos aqui, ó. O versículo 53. Vós que recebeste a lei por ordenança dos anjos e não guardaste. Tem as leis que foi dada por ordenança dos anjos. Tem a lei que foi dada por Moisés. Pastor, onde é que está a lei que foi dada por Moisés? Eu vou lhe mostrar. Existem as leis que foi dada pelos anjos, e existe a lei que foi dada por Moisés, e tem a lei que foi o próprio Deus quem deu. Escreveu na pedra. Próprio Deus. Eu estou falando da lei que foi escrita em pedra, e que Paulo diz que foi escrita agora no nosso coração. É dessa lei que eu estou aqui defendendo, igreja. Eu não estou defendendo as outras leis, não, viu? É dessa lei aí que eu estou falando, que é a lei moral. Então veja, meus irmãos, para quem está entrando, Atos Apóstolos, 7 é o capítulo e verso 53. Aqui é leis dadas pelos anjos. Lei que os anjos deram. Agora vamos ver agora a lei que Moisés deu. Que não foi Deus, foi Moisés. Embora Deus o permitiu, né, irmão? Mas foi Moisés quem deu, não foi Deus. É o que eu vou mostrar agora. Mateus 19, vamos lá, igreja. Mateus 19, versículo 6. Versículo 7. Disseram-lhe eles, então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Aqui está falando de mulher, está falando de carta de divórcio, casamento mal sucedido. E eles estão fazendo uma pergunta a Jesus aqui, ó. 19 é o capítulo de Mateus e versículo 7. Agora veja o versículo 8. Disse-lhe Jesus, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. O que significa dizer que essa lei do divórcio não foi Deus quem deu. Quem deu foi Moisés. É Jesus quem está dizendo. Deixa eu ler de novo. Disseram-lhe eles, então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disseram-lhe ele, Jesus, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar, Moisés permitiu repudiar vossas mulheres. Mas no princípio, não foi assim. Ou seja, Jesus Cristo mostra o princípio, quando ele fez macho e fêmea, homem e mulher. Ele disse que eles tinham que estar juntos. A mulher foi obediente ao marido, e o marido tinha que tratar essa mulher e suprir o desejo dela. Lá no princípio. Então, Jesus está tocando nisso. Então, Jesus não mandou lá para Moisés dar carta de divórcio. Não mandou. Não tem isso. Quem fez isso foi Moisés. Agora, no Novo Testamento, Jesus abriu exceção. Você pode ver agora. Mateus 5, verso 31 e 32. Jesus diz que por causa do adultério, ele mostra carta de divórcio em caso de adultério. Então ele abriu exceção aí. Mas no Velho Testamento não tem. Não foi Deus que mandou o homem repudiar a mulher. Não foi Deus, foi Moisés. Jesus está dizendo que foi Moisés. Então, estou falando isso aqui para os irmãos para mostrar que tem as leis que foi dada pelos anjos, tem lei que foi dada por Moisés e tem a lei de Deus. Então, essas leis, elas foram tudo revogadas, tudo tirada. Agora, a lei de Deus, a lei de Cristo, a lei dos mandamentos de Deus, permanece. Continua. Amém, igreja?
Então, eu sou crente em Jesus, sou salvo pela graça, mas eu não posso adulterar. Não adulterar é da lei. Sou salvo pela graça, mas eu não posso desonrar meu pai e minha mãe. Honrar pai e mãe é da lei. Eu sou salvo pela graça, mas eu não posso roubar, e não roubar é da lei. Diz o apóstolo Paulo, não dê lugar ao diabo, aqueles que roubavam, não roube mais. Ou seja, Paulo está dizendo que o mandamento de Deus tem que estar no coração. Porque para não roubar, tem que estar protegido pelo mandamento de Deus no coração. É isso, meus irmãos. Então, os pregadores da graça aqui no Brasil estão reprovados. Não entenderam nada. Nada. Absolutamente nada. Zero à esquerda. Então, meus irmãos e irmãs, essa lei de Deus está no seu coração. No momento em que você se levantar contra a lei de Deus, é o anticristo. Essa pessoa agora é o anticristo. É o enganador. É o mentiroso. Paulo foi claro. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Não tem como. Antes estabelecemos a lei. Romanos 3, verso 31. Então, meus irmãos, estou passando por aqui para deixar essa mensagem com você. Que você possa refletir. Você possa fazer análise profunda. Os mandamentos de Deus continuam. Os mandamentos de Deus é luz. Os mandamentos de Deus, irmãos, é luz, é espelho para nós. Que rejeita os mandamentos de Deus está perdido. Eu sou salvo pela graça, mas eu não posso rejeitar os mandamentos de Deus. Sou salvo pela graça, mas eu não posso dizer não para os mandamentos de Deus. É isso, igreja. É isto. Amém? Então fiquem todos na doce paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E 11 horas nós estamos juntos, igreja. Tá bom? Orando, buscando a presença do Pai, tá bom? Para as nossas vidas. Fiquem todos na doce paz do Senhor Jesus Cristo. A paz sua irmã Raquel, Leslie, filha do Deus vivo, paz do Senhor. Sônia Regina, paz do Senhor. Rose Mota, paz do Senhor Jesus Cristo. Eu estou gravando também aqui no computador, meus irmãos. Se não ficar direitinho aqui, no computador que eu ponho aqui na internet, viu? No canal. Para vocês virem lá depois. Então, paz do Senhor, povo de Deus. E até às 11 horas. Amém. Amém, Jesus. Amém. Maravilha.